De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas, desembargador Pedro Inácio. E com ele estamos tratando, claro, da reforma trabalhista que está em curso no Congresso Nacional. Doutor Pedro Inácio, o que dizer, por exemplo, do fim da contribuição sindical? Como a Justiça Trabalhista vê esse componente da reforma? Olha, é um tema muito polêmico esse, o fim do imposto sindical. Tem centrais sindicais, tem uma central sindical que já defendeu no passado, acabar com o imposto sindical e ficaria a contribuição espontânea. Olha, eu gosto desse sindicato, eu vou me filiar a ele, mas como está posto, acaba o imposto sindical, mas deveria ser, como propôs aí uma das centrais, que fosse paulatinamente, né? Porque vai acabar de uma vez só e vão ser fechados diversos sindicatos. Sindicatos que têm grande contribuição aos trabalhadores, têm assistência à saúde, né, odontológica, etc., que presta aos seus associados. Então, a reforma como está posta, ela vai afetar drasticamente os sindicatos. Penso que ela poderia ser paulatinamente, mas, por outro lado, alterar a Constituição, se é assim, para permitir a liberdade sindical, conforme dispõe a Convenção da OIT, que disciplina essa matéria. Liberdade sindical. Então, tá bom. Agora, se o sindicato atua na defesa dos seus trabalhadores, os trabalhadores vão para aquele sindicato. Se tem dois na mesma categoria, tudo bem, o melhor é que vai atrair. Mas do jeito que está, suponhamos que seja um sindicato pequeno, um sindicato com pouca representatividade, junto à categoria, facilmente manipulado por grandes empresas. É claro que, como só tem um na categoria, facilmente esse sindicato poderá, sim, facilitar as coisas para as empresas. Nessa livre negociação, em que a lei não está acima do que é decidido negociado e acordado. Sobre o legislado. Exatamente, né? Pois é. Como ficam as rescisões trabalhistas diante de uma questão como essa e o trabalho do TRT? Olha, o negociado sobre o legislado é uma discussão antiga, mas, como foi posta, penso que vamos ter que pensar, primeiro, constitucionalmente, quais são os limites disso. Porque o artigo 7º da Constituição, que estabelece os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores, esses direitos figuram como garantias fundamentais. E a própria Constituição já estabelece que ali uma tábua de direitos mínimos. A Constituição mesmo, ela diz, daqui em diante pode pactuar, negociar. E quando ela faz a exceção, ela já diz quais são os artigos da Constituição que podem ser negociados. Então, ela diz lá que pode sim, na jornada de trabalho, pode haver sim, por convenção coletiva, alteração para algum tipo lá de jornada. É possível. Ou no salário. Então, será que a lei ordinária pode atuar se a Constituição não fez as ressalvas? São questões constitucionais que ainda vão ser postas. Mas do jeito que está colocado aqui, ela afeta uma gama de direitos dos trabalhadores. Que pontos da reforma o senhor atribui ou considera serem mais danosos para o conjunto dos trabalhadores? Diversos pontos. Eu vou sublinhar aqui uns 3 ou 4. É claro que a reforma, ela traz algumas questões que precisaria talvez de uma regulamentação para o teletrabalho. A questão da informalidade. Da formalidade. E deve ser colocado que a evolução, né, a permanente evolução do direito é uma realidade que nós defendemos, a adequação da legislação. Né, isto ninguém nega, não.
não é contra que tenha reformas. Para são essas reformas a toque de caixa, sem discussão aprofundada e com viés absolutamente para prejudicar a maioria do conjunto dos trabalhadores. Vou pontuar aqui algumas coisas. O trabalho insalubre para a mulher gestante. Esse mesmo Congresso alterou a CLT em 2016, ano passado, dizendo o seguinte: as mulheres não poderão, mulheres gestantes, não podem trabalhar em ambiente insalubre. Elas devem ser readaptadas para locais da empresa, para outras funções, naturalmente. Exatamente. E agora, essa legislação autoriza que a mulher gestante pode trabalhar. É o mesmo Congresso, são os mesmos legisladores. Ou eles não leram o anterior, ou esta. Um outro capítulo interessante dessa reforma é que estabelece que as empresas e os trabalhadores poderão, ao final de cada ano, fazer uma declaração, como tem nos cartões de crédito. A empresa é obrigada a declarar que tem as minhas obrigações todas do cartão de crédito no ano de 2016. Em janeiro, a gente recebe lá um comunicado da empresa. Assim também, a legislação admite agora que as empresas e os empregados vão dar uma declaração. Dizem que é facultado ao empregado, né? Uma declaração com o sindicato dizendo que todas as obrigações serão quitadas do ano que passou. E aquilo vale como força de lei. Essa declaração, se o trabalhador assina e que concorda, significa dizer o seguinte: que não poderá mais ir a juízo reclamar direitos do ano passado. Vulnera aí o direito constitucional de ação, diretamente, a Constituição, esse dispositivo, porque um ambiente de desemprego, o empregador chama o seu trabalhador e diz: olha, assine aqui, vamos ao sindicato para você declarar que tudo foi quitado do ano passado. Sob pena de ser desempregado, demitido. É com a faca no pescoço. Você vai ter que assinar esse dispositivo. Se nós estivéssemos num ambiente civilizatório, como no ambiente europeu, em que o contrato não é descumprido, o contrato não é descumprido nos países civilizados. E não precisa de assinatura. Não precisa de assinatura, Só é muito palavra. raro. Por isso que pouca gente vai à justiça, não tem ações. Então aqui... Pois é, nessa questão da judicialização, que é muito, e é fato. É fato. E é fato. A judicialização no Brasil ganhou uma proporção incontrolável, digamos assim. Mas ela existe por quê? Na avaliação da justiça trabalhista. O primeiro ponto sim. Né, Percebe-se. O Brasil tem 100 milhões de ações. Aproveitamento desmedido, digamos assim. O Brasil, a justiça brasileira como um todo, tem 100 milhões de ações. Somados os países do mundo inteiro, que tem mais. Porque o desembargador Nalini, que já está aposentado de São Paulo, ele tem esse levantamento. A Justiça do Trabalho recebe 3 milhões de ações por ano. Um dos fatores a esse enorme volume de processo é o descumprimento do contrato. Vou tirar a Justiça do Trabalho e vamos ao juizado especial de pequenas causas. Lá estão as empresas de telefonia, lá estão as empresas onde você vai comprar um móvel, um telefone que vem quebrado. Não devolve, como é nos Estados Unidos, na Europa. Tem que devolver. A lei estabelece. Empresas francesas no Brasil têm esse procedimento, não é? Exatamente. Então, o descumprimento do contrato é um fator preponderante para as ações. A quantidade de ações no Brasil. Pensemos aqui tem um levantamento do ano passado, de 2016, 40% das ações trabalhistas foram por não pagamento das parcelas rescisórias. Ou seja, demitiu o sujeito e não pagou nada. Tem que ir à justiça para receber. Isso é um absurdo. Então, a justiça está aí abarrotada, grande, uma justiça muito grande, mas é porque ela precisa dar cabo dessa enorme demanda. Então, é preciso um rearranjo, né, de as pessoas cumprir os contratos, e há também um excesso de demandismo muito grande no povo brasileiro. Alguém bate no carro errado, na contramão, e você precisa ir a juízo para que a pessoa indenize, pague. Sob força judicial. Exatamente. Isso vale para a Justiça do Trabalho.
Então, a Justiça do Trabalho é só um retrato ou um retábulo de toda a justiça brasileira. Nós temos muitas ações. Assim, talvez o processo aí andando, no futuro, essa questão desse excesso de judicialização talvez possa ser reduzido. Mas é preciso o engajamento geral de todos. Uma questão até de boa-fé. De boa-fé, de a gente dar um passo adiante no processo civilizatório. Exatamente. Acho que é preciso isso também. Há um salto de qualidade. Um salto de qualidade nas relações entre o capital e o trabalho. A Justiça do Trabalho entra aí. A Justiça do Trabalho tem esse papel de conciliar os interesses, de buscar a paz social, de reduzir os conflitos. E temos atuado firmemente nisso, temos parcerias com sindicatos, com a Federação das Indústrias. É isso, é para isso que a Justiça do Trabalho está aí. Agora, se tem demanda grande, nós precisamos de servidores e juízes suficientes para que essas ações sejam resolvidas rapidamente. Que outro ponto o senhor elencaria? Olha, um ponto muito interessante também é esse que estabelece ali que os empregados contratados com salários de R$11 mil mais ou menos em diante, está lá que poderão as empresas e os empregados eleger árbitros, ou seja, retirar a arbitragem. Se tiver qualquer conflito, será submetida à arbitragem. Sejamos francos, salários de 11 mil para empresas do quilate, de Petrobras, Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, são salários pequenos para esses grandes conglomerados. Porque padaria não tem salário de 11 mil, sejamos francos. O bar, o restaurante da esquina, essas pessoas, por isso que eu digo que a reforma, ela pensa muito na grande empresa. Então, quando ela diz isso... Ela pensa numa empresa assim como a gente pode até visualizar, numa empresa que tem característica multinacional. Esse artigo 507 507A na reforma, ela estabelece isso. Então, a maioria dos contratos nessas empresas, nas grandes empresas, 11 mil são salários em São Paulo. No Rio de Janeiro, salário de 11 mil é um salário comum, básico. Mas isso vai alcançar a classe média. São os advogados, os engenheiros, os economistas, os jornalistas. Enfim, esses trabalhadores, aqueles que trabalham com informática, que têm salário de 11 mil, esses trabalhadores poderão, diz a lei. Mas isto caminha sempre, o que diz poderão, só será contratado, a prática sempre é essa, contrata com cláusula de, significa dizer que você abre mão de recorrer à justiça e vai para a arbitragem. Um dispositivo que não me parece correto, não há necessidade disso. Se houver controvérsia de qualquer natureza, deve vir para a justiça mesmo. Ou contratações formalizadas como empresa, não existindo mais a relação seletista, não é? Exatamente. Há também na reforma algumas questões, como na rescisão contratual, o trabalhador poder fazer a rescisão e receber pela metade. Abre assim uma brecha muito grande numa tradição brasileira, que as pessoas que trabalham ao final de seus contratos, elas, e no mundo de desemprego permanente que nós vivemos ao longo da história, uma enorme quantidade de mão de obra excedente, aguardando para ser empregado. Então, dizer que os trabalhadores vão abrir mão dos 40%, da metade do FGTS, e aí automaticamente abre mão do seguro-desemprego, parece que é uma coisa irreal. O trabalhador que pede para sair, é muito raro isso, a gente não vê isso. Então, são medidas que me parece que visam muito, fora as questões das custas, passam os trabalhadores a arcar com... É uma justiça de desempregados. Muito, exatamente. As reclamações trabalhistas, tendo os trabalhadores que assumir, tendo eles de assumirem esse ônus do pagamento das questões judiciais. A média do salário brasileiro é R$2.000. Essas pessoas, e a Justiça do Trabalho, a grande maioria das ações são de trabalhadores que já perderam seus empregos. Ora,
essas pessoas, a legislação atual e a jurisprudência consagram a gratuidade do acesso à justiça a esses trabalhadores. Agora veio a lei e diz, não, ele pagará custas, pagará isso, pagará aquilo, para inviabilizar o acesso à justiça. Doutor Pedro Inácio, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já já o Frente a Frente está de volta.